iremos iniciar o Prolegômenos. E é uma alegria muito grande, porque é o prefácio, então nós estaremos tão logo iniciando a pergunta número 1. Gostaria, então, de pedir para o Fernando, que o Fernando faça a prece inicial para a gente, receba todas essas pessoas maravilhosas que estão chegando. O Fernando é um verdadeiro anfitrião. Muito obrigado. Então, Fernando, por favor, pode fazer a vibração para nós. É coisa de mineiro, tá? Todo mundo está me ouvindo, né? Bem, vamos lá. Neste momento em que vamos dar início aos estudos desta obra maravilhosa, que é o Livro dos Espíritos, em que, graças a uma tecnologia avançada, neste momento tão difícil de pandemia, estamos nos reunindo, mais e mais pessoas participando deste grupo, o que transforma essa energia, duplica, quadruplica, e traz a bênção do Evangelho, do saber, essa alegria em poder rever os amigos, e a cada dia esse grupo crescer desta forma. É uma bênção. Do limão se faz uma doce limonada. E é isso que está acontecendo. Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos todos os dias por esta oportunidade, por essa doutrina de amor que nos conforta, que é a nossa bússola moral. Assim sendo, gosto de repetir o que Jesus disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Sabemos que Jesus está com a gente. Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe e nos proteja todos os dias de nossa vida. Que assim seja, e graças a Deus. Vamos lá, gente. Cadê a nossa leitora oficial? Ana Paula. Prolegômenos. Os fenômenos que escapam às leis da ciência comum manifestam-se em toda parte e revelam como sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente, e os fatos provarão que essa força pode entrar em comunicação com os homens por sinais materiais. Essa força, interrogada sobre a sua natureza, declarou fazer parte do mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem. Foi assim que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corporal estão na natureza e não constituem nenhum fato sobrenatural. É por isso que se acham vestígios em todos os povos e em todas as épocas. Hoje são gerais e patentes por todo o mundo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados e que, sendo ministros de Deus e agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens para trabalharem uma nova era de regeneração para a humanidade. Este livro é a síntese dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos preconceitos do espírito do sistema. Ele não encerra nada que não seja a expressão do seu pensamento e que não tenha sofrido o seu controle. A ordem é a distribuição metódica das matérias,
assim como as notas e a forma de algumas partes da redação constituem a única obra daquele que recebeu a missão de publicá-la. Opa! Dos vários espíritos que concorreram para a realização desta obra, muitos viveram em diversas épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem, por seu nome, a nenhuma personagem de cuja história se tenha guardado a lembrança, mas sua elevação está atestada pela pureza de sua doutrina, e pela pureza de sua doutrina e sua união com aqueles que trazem nomes venerados. Eis os termos nos quais nos deram, por escrito e pela intermediação de vários médiuns, a missão de escrever este livro. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício, que se eleva e que deve um dia reunir todos os homens em um mesmo sentimento de amor e de caridade. Mas antes de o divulgares, reveloemos juntos, a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo todas as vezes que assim o pedires, e para te ajudar em teus outros trabalhos, porque isso não é mais que uma parte da missão que te foi confiada e que já te foi revelada por um de nós. Entre os numerosos ensinamentos que te são dados, há aqueles que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Nós te indicaremos qual o momento de revelá-los. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares preparado quando te dissermos. Porás no título do livro o ramo de parreira que desenhamos, porque ele é um emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva. A alma ou o espírito unido à matéria é o bago. O homem que intessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que é pelo trabalho do corpo que o espírito amealha conhecimentos. Não te deixes desalentar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em embustes. Encontrá-los-á mesmo entre os espíritos, porque aqueles que não estão completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida por malícia ou ignorância, mas siga sempre. Creia em Deus e anda com confiança. Estaremos aqui para te sustentar. E o tempo está próximo, quando a verdade brilhará em toda parte. A vaidade de certos homens que acreditam tudo saber e tudo explicar à sua maneira dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que têm em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraternal que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para se ocupar das coisas essenciais. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundamento, para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. É com perseverança que chegarás a recolher o fruto de teus trabalhos. A satisfação que sentirás ao ver a doutrina propagar-se e ser bem compreendida, ser-te-á uma recompensa da qual conhecerás todo o valor, talvez mais no futuro que no presente.
Não te inquietes, portanto, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus semearão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao alvo e merecerás sempre a nossa ajuda. Lembra-te de que os bons espíritos assistem àqueles que servem a Deus com humildade e com desinteresse, e repudiam quem quer que procure, no caminho do céu, um caminho fácil para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. Tem alguém com... Continua, não continua? Ou acabou? Sim. Não, continua. Agora? Ah, sim. Espera aí. Tá. Eu acho que eu acabei... Era só um minuto que eu acabei tirando da ordem aqui. A gente vai ter que continuar na leitura, porque por algum motivo eu acho que eu perdi essa última. É só um finalzinho. Você tem aí? Tem. Você continua Não, aí, a Ana quer que eu Paula. termine? Tenho. Deixa eu só achar aqui. Vocês querem que eu continue? Eu já estou no lugar. Vai então Onde aí, que Gu. é? Eu já achei aqui, Ana. Tá. Eu não achei até agora. Então vamos lá. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer que compreenda a luz. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc. e etc. São todos os espíritos que assinam esta mensagem que foi trazida para Kardec. Eles assinam o encerramento do Prolegômenos. E eu vou ler só um trechinho agora, que é uma nota que Kardec coloca ao final, depois dessa mensagem dos espíritos. Vamos lá. Assim nós encerraremos toda a parte introdutória. Nota de Kardec. Os princípios contidos neste livro resultam das respostas dadas pelos espíritos às questões diretas que lhes foram propostas em diversas ocasiões, por meio de grande número de médiuns, bem como das instruções que deram espontaneamente a nós ou a outras pessoas sobre as matérias que encerra. O material foi organizado de maneira a apresentar um conjunto regular e metódico, e não foi entregue à publicidade senão depois de ter sido revisto cuidadosamente, várias vezes seguidas, e corrigido pelos próprios espíritos. Essa segunda edição também mereceu, da parte deles, novo e meticuloso exame. O que vem, entre aspas, em seguida às perguntas, é a resposta textual dada pelos espíritos. O que está assinalado em letras menores ou designado de modo especial para esse fim, compreende as notas e explicações aditadas pelo autor e que também sofreram o controle dos espíritos. Allan Kardec. Onde que está isso, Gustavo? É a nota de Kardec. Que obra que está isso aí? Está no Livro dos Espíritos. Oi? É que na segunda edição... Kardec, então está no final, então. No seu livro não tem? Tá. Não.
Quem Então, tem já- esse daqui, olha, tá bem no início, ó. Quem tem essa tá. edição aqui, ó, tá antes de tudo. Entendi. O meu está no final. Pois bem, boa noite a todos que chegaram depois da prece. Uma alegria enorme nós podemos concluir toda a parte introdutória do Livro dos Espíritos, que nós começamos em julho, começo de julho, e agora encerramos. Hoje nós iremos, então, fazer as reflexões, as discussões, as observações acerca do prolegômenos, que é essa parte importantíssima que os espíritos trazem a Kardec, com o compromisso de apresentar e justificar a terceira revelação no planeta Terra, o Consolador prometido por Jesus, que então está entre nós. Eu gostaria, então, após essa leitura, deixar em aberto para que todos que acompanharam a leitura e que agora queiram fazer qualquer observação, apontamento, pergunta, fiquem à vontade, tá? Daí a gente vai esquentando e a gente vai seguindo o ritmo das propostas, das discussões que serão organizadas pelo grupo de estudo, tá bom? Rogério Santos está desculpado pelo atraso. Mas, Rogério, você que atrasou a Mercedes? Obrigado. Não, eu estava num compromisso e acabei chegando atrasado. Bom, então tá ótimo. O importante é a Mercedes. Ela está aqui também, né? Ótimo. É que eu não vi ela com você. Então, gente, está em aberto. Desculpa, que ela está no outro, está no iPhone tá outro dela. quadradinho. Outro quadradinho. Ok. Boa noite para o Guilherme, para o Balbi Xavier, a Vanessa Emílio, que está sempre com a gente, a Rosângela, que sem ela a reunião não existe, porque ela é assídua e firme. Sem ela não conseguiríamos ter reunião. A Mariana da Marinense já está aqui com a gente. Então, gente, uma boa noite para todos. A Uda abriu a telinha. Então, tá ótimo. Isso que é legal. Então, vamos lá. Está aberto, gente. Por favor. Eu estou me segurando, porque se eu começo, depois é uma ladeira. Ninguém me segura. Queria avisar o pessoal de Caldas que eles podem participar, viu? Por favor, Maria Augusta, fica à vontade, você, Camila, de falar com a gente aí, tá? Queria que vocês participassem aí, que abrissem o microfone, que falassem alguma coisa. Bem, eu vou começar a esquentar, então. Eu vou contextualizar algumas coisas que eu acho importante para que a gente possa melhor aproveitar esses ensinamentos. Nós observamos que no prolegômenos, e é uma palavra muito atípica, que nós não temos muito similaridade, conforto com essa palavra. Geralmente, os livros nas editoras, elas saem com prefácio. E o prefácio é aquilo que antecede e apresenta a leitura que o leitor irá realizar. Mas prolegômenos é uma palavra de origem grega que tem o mesmo significado que o prefácio, tá? O prolegômenos, ele retrata tudo aquilo que deve ser dito antes de iniciar a leitura do livro, tá? Então, o prolegômenos é uma introdução, uma preliminar, um prefácio que antecede a leitura. E os espíritos trazem essa mensagem e todos eles assinam o prolegômenos, inclusive o espírito de verdade, que é o espírito responsável pela coordenação da doutrina espírita aqui na Terra. E é interessante nós observarmos o grande momento que foi a conclusão deste livro. Nós estamos falando que toda a jornada do homem na Terra, desde o homem primitivo, e nós estamos falando de uma jornada muito longa para o nosso entendimento de tempo cronológico aqui na Terra. Um planeta que tem em torno de
7 bilhões e meio de anos, mais ou menos, e que se preparou sobre a fiscalização, organização de Jesus desde a sua formação inicial, para que ele pudesse estar preparado para receber os espíritos que iriam desenvolver o processo reencarnatório nesse planeta. Nesse período de 7 bilhões e meio de anos atrás, nós verificaremos que somente há algumas centenas de milhares de anos que nós encontraremos o homem moderno reencarnando no planeta. Eu não estou falando do Australopithecus, o primata, que há milhões de anos já deu início na formação dos hominoides no planeta. Mas eu estou a falar do hominídeo Homo sapiens, que é a nossa ascendência. Nós somos, de todos os hominoides, o hominídeo Homo sapiens é o que nós somos originários. Os outros hominoides, eles não se sustentaram no planeta. Um dos últimos a se extinguirem foram os neandertais. Mas nós, enquanto homens modernos, em torno de 150, 200 mil anos aqui na Terra, que é o Homo sapiens, nós percebemos que está muito próximo de nós esse projeto de formação do homem moderno no planeta Terra. E verificaremos que, ao estudarmos a história do planeta, isso é interessante, gente, só para a gente contextualizar. Ao estudarmos a história do planeta, nós verificamos que o nosso planeta ele é dividido na pré-história e na história. Então, nós temos toda uma contagem histórica e uma contagem que antecede a história do homem. O que determina essa divisão entre pré-história e história é a escrita. Com o advento da escrita no planeta, o homem começou, então, a viver a história. Antes da escrita, o homem vivia a pré-história. E quando que surgiu a escrita no planeta? A escrita, mais ou menos, na Mesopotâmia, com os sumérios, surgiu em torno de 6.000 a 7.000 anos antes de Cristo. Então, está pertinho da gente. E vejam, o homem, a partir da escrita, já deixando de ser nômade, já tendo as suas raízes tribais, os seus cultos religiosos e rituais, ele passa, então, a estabelecer no planeta um processo de ocupação do habitat como espírito reencarnante, efetivamente. E nós verificaremos que essa relação de culto religioso, o homem, então, adorando os deuses antropomórficos, que ele adorava os deuses na figura da natureza, o Deus Sol, o Deus Lua, tendo grandes dificuldades para separar a criação da criatura. O homem, somente com o advento do povo hebreu, ele passa a ter os primeiros princípios do monoteísmo, acreditar em um Deus só, que era Jeová. E é aí que nós encontraremos, então, a primeira grande revelação de Deus no planeta Terra. Então, de tudo que nós conversamos, desde a formação do planeta Terra, da origem do desenvolvimento da formação do homem no planeta, somente com Moisés, há 1.400 anos antes de Cristo, que nós vamos receber a primeira grande revelação de Deus no planeta Terra, que foi o advento dos 10 mandamentos. E nós temos no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, essa informação, que com os 10 mandamentos foi trazido para o planeta Terra os primeiros princípios de justiça, para que o homem tivesse condições de se nortear no planeta. Então,
Moisés foi o portador, o médium dos 10 mandamentos, que nos trouxe a primeira revelação divina no planeta, que ela se retrata nos 10 mandamentos. E o que significa isso? Que há 1.400 anos antes de Jesus, nós tivemos a revelação das bases da justiça no planeta. Somente com Jesus, ele próprio, vem 1.400 anos depois, há 2.000 anos atrás, trazer efetivamente a segunda grande revelação ao planeta, que é a base do amor. Com Jesus, é apresentado não mais um Deus bélico, antropomórfico, que fica nervoso, que se vinga, colérico. Jesus vem nos trazer a paternidade de um Deus que é amor e misericórdia. Com Jesus, então, nós temos a segunda grande revelação no planeta de Deus, que é o Evangelho trazido por Jesus. E é aqui que eu gostaria de, então, que a gente pudesse perceber que quando Jesus está em Jerusalém, antes do seu sacrifício, ao reunir-se com os seus discípulos, ele inicia um discurso de despedida, antevendo que ele iria partir. Os discípulos ficam preocupados, achando que Jesus iria embora e eles ficariam órfãos. E é nessa última ceia que Jesus lhes fala que não os deixaria órfãos. Que ele partiria, mas ele enviaria o Consolador. Em algumas traduções fala o Paracleto, ou o Espírito Santo, ou Espírito de Verdade, em algumas traduções, que viria para ficar entre nós eternamente, até o final dos tempos, e não mais partiria. Porque Jesus estava partindo, mas ele enviaria, no tempo oportuno, um novo Consolador, que iria ficar entre nós eternamente. Ele diz aos discípulos que este Consolador viria para lembrar todas as verdades que ele havia dito e dizer tantas outras que ele não poderia lhe falar. Essa passagem está no Evangelho de João. E Jesus, então, promete um Consolador para a humanidade, que ele não nos deixaria órfãos. E esse Consolador viria no tempo certo para lembrar o seu Evangelho e para dizer outras verdades que ali ele não pôde falar. Pois bem, imaginemos nós que quando os espíritos escrevem o Prolegômenos, eles estavam definindo no planeta Terra a terceira grande revelação de Deus no planeta. Com o advento do Livro dos Espíritos, nós temos a base da verdade. Se Moisés foi a base da justiça, Jesus do amor, a doutrina espírita é a da verdade. Gu, Oi. posso fazer uma pergunta? Claro. Ana Paula. Seguinte, eu tenho que eu estava esperando você entrar nessa parte para perguntar. Tem que ser bem nesse Ela está 3 meses esperando para fazer essa pergunta. Desde o início, a louca, né? Imagina. Assim, tem um parágrafo aqui, que é a hora que começa os termos que eles deram por escrito, né, os espíritos, e tem um parágrafo que diz assim: entre os ensinamentos que te são dados, há os que deves guardar só para ti, até nova ordem. Aí fala: nós te indicaremos quando o momento de os publicar tenha chegado. Até lá, medite-os a fim de estar preparado quando dissermos. O para ti, aí, é para Allan Kardec.
né? Porque o que eu acho importante, Ana, é nós observarmos puramente o texto, né, que você observou, que os espíritos estavam realmente apresentando o livro dos espíritos, mas que outros tantos princípios e informações seriam trazidas. Tanto é verdade que Allan Kardec, a partir de 1857 até o seu desencarne em 1869, ele ainda publicou mais 5 livros, foi publicado mais 2 livros de viagens, palestras que ele fez. De 1858 a 69, ele publicou mensalmente um periódico, que é a Revista Espírita. Então, muita coisa ainda foi produzida por Allan Kardec com a supervisão dos espíritos, né? Então nós podemos pegar esse entendimento, que muitas outras verdades foram apresentadas. Então, era justamente essa a pergunta, se eram o que ia vir depois, porque o livro dos espíritos era o primeiro. Então, como ele falou, deves guardar só para ti, era aquele momento para ele, né? E aí agora você já respondeu. Então, aí o que veio depois foi, né? Foi aos poucos sendo colocado, né? É importante a gente observar o conceito, nós espíritas, primeiro, por que a doutrina espírita é o Consolador prometido? Então, foi prometido por quem? Por Jesus. Em que circunstâncias? Na última ceia, quando João retrata a promessa de Jesus, que ele partiria, mas enviaria um Consolador. Realmente, o Consolador tinha 2 grandes objetivos. Resgatar o verdadeiro sentido do Evangelho de Jesus, que é o princípio, que é a missão, o objetivo da doutrina espírita, que é resgatar a pureza do Evangelho de Jesus. E Jesus fala que esse Consolador teria um segundo grande objetivo, que seria trazer novas informações. Está lá no Evangelho. E realmente o Espiritismo, além de buscar a pureza do Evangelho, vem nos trazer novas verdades à luz da razão. Então, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. E é a terceira revelação de Deus no planeta Terra. Isso é importante. Isso é importante. Então, aqui, nós já temos a emoção de estarmos vivendo um momento histórico, pois nós somos espíritas muito próximos do advento da doutrina no planeta Terra. Faz 130 e poucos anos que a doutrina chegou ao planeta, no século XIX. E nós fazemos parte, como se fôssemos os primeiros cristãos após a vinda de Jesus, com o compromisso de sedimentar, trabalhar para a edificação desse Consolador, dessa terceira revelação no planeta Terra. Nós hoje somos... Oi? Oi, Fernando. Gustavo, pode falar. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Quando você fala em terceira revelação, é a mesma que a Igreja Católica dizia que existia a terceira mensagem ou não tem nada a ver? Fernando, eu confesso que eu não conheço essa informação da Igreja Católica da terceira mensagem. Eu fui católico até os 13 anos, mas não me aprofundei no catecismo tanto assim. O Papa João Paulo II, ele acabou, era um segredo e tal, e ele acabou revelando uma mensagem muito simples, que não se parecia com todo o segredo que foi guardado. Então, quando você fala em terceira revelação, eu fico imaginando que talvez seja essa terceira mensagem que somente os papas tinham acesso e não revelavam. Mas era só uma curiosidade, você não tem essa informação, né? Mas Tá. E o que eu acho interessante aqui agora é o seguinte, que eu gostaria de deixar bem consignado, tá? As 2 primeiras revelações vieram personificadas numa pessoa. A primeira veio personificada em Moisés e a segunda veio personificada em Jesus. A terceira revelação, como Jesus próprio já havia dito, ela veio para ficar eternamente entre nós, porque ela não veio personificada em nenhuma pessoa, nem em Allan Kardec. Quem trouxe a terceira revelação não foi Allan Kardec, foram os espíritos.
E eles falam aqui no Prolegômenos, esse trabalho é nosso, dos espíritos. E você vê que, ao final, todos os espíritos assinam e colocam logo em seguida, etc., dizendo que, além daqueles espíritos que assinaram, muitos outros poderiam ter assinado também. Então, a doutrina espírita é dos espíritos, não é de Allan Kardec. Por isso que eu sempre lembro que existe um certo erro quando nós falamos sobre espíritas kardecistas, porque não existe essa doutrina kardecista. Não existe. Espiritismo é espiritismo, não existe espiritismo kardecista. Kardec não é protagonista de uma religião. E muitas vezes nós usamos a ideia de Kardec para definir o espiritismo, querendo não deixar que seja confundida com outras religiões medianímicas, como a Umbanda, que são as afrodescendentes, a Quimbanda, Candomblé. Então, eu sou espírita kardecista, como eu sou espírita de mesa branca. Gente, Allan Kardec, quando apresenta a doutrina espírita, ele cria, no século XIX, um termo que nunca existiu no planeta, que é a palavra espiritismo. A palavra espiritismo foi criada por Allan Kardec para definir a doutrina. Então, não existe espiritismo A, espiritismo B. Espiritismo é uma palavra criada por Allan Kardec para definir a doutrina dos espíritos. Diferente da palavra espiritualismo, que essa sim sempre existiu e que representa todas as crenças e seitas e doutrinas que aceitam o espírito, que não é algo particular da doutrina. Mas a palavra espiritismo pertence tão somente no conceito de doutrina espírita. Tudo bem? Isso é importante a gente saber. Então, Kardec, os espíritos falam, olha, esse trabalho é nosso. Nós que apresentamos a doutrina espírita ao planeta, não foi Allan Kardec. Agora, vocês imaginam o trabalho de Allan Kardec para ser esse medianeiro que captou todos os espíritos trazendo mensagens, para, através de observações e repetições, estabelecer os princípios, catalogar, sistematizar, codificar e apresentar a doutrina como ele o fez. Esse trabalho exigiu mais do que ciência, exigiu uma disciplina, exigiu uma moralidade, uma evolução muito grande de Allan Kardec. Tudo bem? Eu vou deixar agora, então, eu esquentei um pouquinho, agora eu vou deixar para quem quiser falar. Eu quero, Gustavo. Por favor. Rogério aqui. Eu queria elaborar um pouco mais naquilo que o Fernando trouxe, querendo explorar por que né, a doutrina né, do catolicismo não entende isso que nós estamos vivendo, né, o Livro dos Espíritos, como uma terceira revelação. Porque eu estou lendo alguns livros, né, agora estou me debruçando de fato para poder estudar, e não só Livro dos Espíritos que eu estou estudando aqui, mas eu li já as obras, estou lendo as obras de André Luiz, né? 2000 anos, 50 anos depois. Eu li, são espetaculares, né? Estou lendo agora Ave Cristo. Eu já li Renúncia e estou lendo Ave Cristo. E são romances interessantíssimos e os relatos né, das pessoas, dos personagens da época, que são convertidos, são cristãos, né, porque acreditaram né, no famoso Nazareno na época, né, que eles tratavam pelo Nazareno e a doutrina do Nazareno, e eram muito perseguidos, né, e foram martirizados. Mas nos diálogos, já isso há 400 anos após Cristo, nos diálogos desses livros, eles já falavam em reencarnação, já falavam em vida né, após a morte, então, já traziam isso no conceito do cristianismo. Né? Então, por que, na sua opinião, a doutrina católica não incorporou isso? E quando você falou, né, no próprio Evangelho está muito claro que Jesus ele disse que o Consolador prometido será trazido e novas revelações futuras. Por que uma pequena parte, né? Nós estamos 5% aqui no Brasil de espíritas e grande maioria de cristãos, mas são católicos, evangélicos.
por que eles não ignoram isto, né, e não entendem? Porque esse livro está aqui para todo mundo ler. Eu imagino que os padres acessaram. Por que eles são muito focados, muito, né, quadrados em não aceitar uma revelação que parece, lendo agora, tão óbvia, né, tão simples de entender? Rogério, eu vou pedir permissão para eu falar à frente de quem quisesse falar, mas eu gostaria de responder isso. Rogério, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que o próprio Jesus, ao caminhar entre nós aqui no planeta, na Galileia, ele realizou prodígios tidos como milagres, curando leprosos, trazendo visão aos cegos e diversas outras circunstâncias. E mesmo assim, foi crucificado porque ele afrontou os interesses mesquinhos do homem na Terra. A reencarnação, propriamente dita, ela sempre foi uma filosofia que acompanha o homem há milhares de anos, inclusive antes de Jesus. E nós vamos encontrar nas escrituras Vedas a reencarnação, e vamos encontrar a reencarnação sendo cantada com muita eloquência na Grécia pré-socrática e principalmente na Grécia socrática. Nós temos Platão reencarnacionista, Sócrates reencarnacionistas, deixando claro a ideia das vidas passadas, inclusive falando das próprias vidas que eles entendiam que tinham tido anteriormente. Então, a reencarnação no Oriente, ela sempre foi discutida, e entre o povo judeu, a palavra reencarnação e ressurreição sempre se misturavam. Então, para os judeus daquela época, não era difícil eles imaginarem a possibilidade da reencarnação, pois os povos e as filosofias antigas, principalmente que os romanos haviam bebido na filosofia grega após o domínio da Grécia pelos romanos. Quando Jesus parte, uma grande fileira de cristãos eram reencarnacionistas, que tinham influências da reencarnação do Oriente. E nós vamos encontrar, então, já no século V e VI da era cristã, a religião católica ser dividida entre dois segmentos, os reencarnacionistas e os não reencarnacionistas. Gente, era interessante, porque nessa época, no século VII, VI e VII, a Igreja Católica estava dividida entre o catolicismo do Ocidente, que era em Roma, e do Oriente, que era em Constantinopla, em Bizâncio. Então, tinha o catolicismo bizantino e o catolicismo romano. Os romanos não aceitavam a reencarnação. Aqueles do Oriente, em Constantinopla, aceitavam a reencarnação. E havia uma discussão, como outras tantas. Discutia se Jesus era Deus, se Maria era virgem, se anjo tinha sexo. Era só confusão. Mas acontece o seguinte: quem era o líder religioso do catolicismo no Oriente, em Constantinopla, era o Papa Justiniano, era imperador e o chefe religioso. E ele era casado com uma mulher chamada Teodora. E essa Teodora, ela teve uma vida muito comprometida antes de ser imperatriz. Ela era uma dançarina, uma mulher da vida lá na região, e ela entrou em discussões com Orígenes, que era um bispo reencarnacionista católico que tinha em Constantinopla, e esse bispo, ele passa a perseguir a Teodora por causa das suas atrocidades, seus crimes, porque ela tinha o poder de ter casado com Justiniano, e ela, então, não era uma pessoa de boa índole. Pois bem, essa Teodora, então, foi atacada pelo bispo católico, dizendo que, pela reencarnação, ela iria suportar
as penas futuras e tudo aquilo que ela estava fazendo, e pelos crimes que ela havia cometido, principalmente com as prostitutas da época. Essa mulher ficou revoltadíssima e ela inicia uma perseguição contra os princípios reencarnacionistas. E vejam, ela convence Justiniano, no ano de 670 e pouco, a chamar para Constantinopla um concílio, que é chamado Concílio de Constantinopla. Nesse concílio seria definido pela Igreja se a reencarnação existe ou não. Porque o concílio era o que a Igreja tinha para botar cal nas discussões. Depois do concílio, o que é decidido, não podia ser mais discutido. Se você continuasse discutindo, você se tornava um herege e era excomungado. Pois bem, nesse concílio de Constantinopla, ficou definido que a reencarnação não existe. Então, olha só, Rogério, somente no século VII, em 670 e pouco, através de um concílio, que a reencarnação foi retirada, extirpada do catolicismo. Até ali, grande parte dos católicos eram reencarnacionistas, principalmente aqueles de origem e influência oriental, que vinha da África, o catolicismo da África, e que vinha do Oriente Médio. Pois bem, o bispo Orígenes teve que fugir para não ser morto, e a partir dali, quem falasse em reencarnação era herege, podia ser excomungado e podia ser morto. Ali que foi o padecal. Então, a gente percebe que os interesses do homem em manipular a religião para o domínio pessoal, tirando vantagens pessoais, financeiras, econômicas, de poder, sempre ocorreram. A Igreja sempre foi um mecanismo, um instrumento de expoliação, usurpação, violência, que, em nome do Cristo, se realizavam. E quando eu falo que os homens daquela época agiam com tamanha falta de fé e de amor ao Cristo, eu estou dizendo que os homens daquela época somos nós da época de hoje. Então, nós, quando contamos essa história, nunca esqueçamos que nós provavelmente fizemos parte dessa história também, né? Mas, o Rogério, eu só quis mostrar uma parte histórica para você entender que a reencarnação não é algo que só a doutrina espírita trouxe hoje, no século XIX, como uma coisa nova. Não. A reencarnação sempre foi discutida por várias religiões, né? E Emmanuel, ele diz, através do Chico, que o espiritismo ocidentalizou a reencarnação. Porque a reencarnação é um fato tão forte no Oriente, principalmente na Índia, na Grécia, no Egito discutia-se reencarnação, o Egito reencarnacionista, inclusive pelos princípios da metempsicose, onde a pessoa reencarna até em corpo de animal. Eles acreditavam nisso, coisa que a doutrina espírita diz não ser possível o homem reencarnar em corpo de animal. Mas olha só, 3.000 anos antes de Jesus, os egípcios discutiam a reencarnação. Então, hoje, a doutrina espírita, ela vem elucidar a reencarnação através de um sistema filosófico, racional, científico, para que nós tenhamos bases da moralidade que a reencarnação proporciona nas nossas vidas. Tudo bem? Legal? Espetacular. Obrigado, Gustavo. Pronto, agora está aberto para quem quiser. Gu, Guilherme, por favor. Quem falou? Eu. Fernando? Eu. Puxando o gancho, né, do que o Rogério perguntou e do que você falou agora, né, a gente volta aqui no próprio Prolegômenos, né, não importa quais as religiões que existem, o que importa realmente é que a religião natural, né, o que está na natureza é o que é o futuro realmente das religiões. Então, de uma forma ou de outra, a gente vê hoje as religiões, a gente vê um católico que fala da reencarnação, a gente vê, né, hoje em dia a gente vê um caminhar já desse olhar de alguma forma.
né? Lembremos Então, de Leon Denis. O espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. que será a Gente, religião natural, certo? isso. Agora, eu só gostaria, então, de entrar propriamente dito, eu vou pedir para a Fernanda, para ela colocar a imagem de uma cepa, de uma parreira, que isso, todo mundo está vendo uma parreira? Nós temos a folha, a uva, o cacho de uva, né? Pois bem, vamos nos atentar que os espíritos que desenharam essa primeira imagem, para que Allan Kardec colocasse na primeira edição do livro, em 1857, no Prolegômenos. Essa é a imagem que foi publicada em 1857, a pedido dos espíritos na primeira edição. E os espíritos falam para Allan Kardec: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Então, eles que desenharam isso, os espíritos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é a seiva. A alma, o espírito ligado à matéria, é o bago. O homem que intensencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Pois bem, eu acho importante nós, então, buscarmos o melhor entendimento dessa imagem tão importante que os espíritos colocaram no início da obra, como a maior imagem representativa da ideia do corpo, do espírito e do perispírito. A ideia da imortalidade, a ideia da evolução do espírito no universo, tá? Nessa imagem da cepa. Então, vamos lá. Eu só gostaria de tentar agora explicar um pouquinho melhor o entendimento para que nós consigamos extrair da imagem. Se nós pegarmos a cepa, eu falo cepa, mas eu não falo caule, porque não é uma árvore, né, tão grande, um tronco, mas é aquela parte da madeira, que é a cepa, que é o galinho da parreira, representa o corpo, a nossa matéria aqui na Terra. Os espíritos falam que o cacho de uva, que é o bago, que é o fruto, representa o perispírito. Então, olhemos, a uva está ligada à cepa através de uma ligaçãozinha, de um galinho, né? De um cabinho. Então, o perispírito que se liga ao corpo, não é o espírito. E é o perispírito, na forma do cacho de uva, que, ao ligar-se ao corpo, não necessariamente ele está no corpo. Aí é um outro princípio. O perispírito, ele radia no corpo. Ele não necessariamente está dentro do corpo. Ele está em nós, dando-nos a sustentabilidade para que a matéria seja animada. O perispírito faz a ligação do espírito à matéria. E onde está o espírito nesse desenho? Os espíritos falam que o espírito é o licor, o espírito é a seiva que está dentro da uva. Então, se nós pegarmos o fruto, nós verificaremos que dentro do fruto tem a seiva, tem o licor da uva. Que nós, quando mordemos a uva, não sai aquele líquido, aquele sabor. A imagem é que esse líquido teria a ideia que seria o espírito. Então, o espírito é a vida, é o sabor. O espírito é o licor, é a seiva que dá vida, que está ligada ao fruto que é o perispírito, cujo perispírito tem a função de ligar-se à seiva, ao caule, à cepa, que é o corpo. Então, nessa imagem, nós temos o corpo,
nós temos o perispírito e a seiva, que é o espírito. E concluem os espíritos, depois de colocar essa imagem, que somente será pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Ou seja, nós precisamos da reencarnação na matéria para que nós possamos evoluir. E somente trabalhando na matéria o espírito adquire conhecimento. E vejam, é no processo da ideia da parreira, da uva, que nós encontraremos o trabalho que tornará esse licor o vinho tão falado no Evangelho, que representa a vida, a pureza. E eu gostaria, então, para concluir o raciocínio dos espíritos, pedir que todos abram na pergunta 676 do Livro dos Espíritos. Se é possível, por favor. Tudo bem? Fernando, pode tirar a cepa. Pergunta 676. Quem está com o Livro dos Espíritos pode me acompanhar na leitura. Pergunta Kardec aos espíritos: por que o trabalho é imposto ao homem? Vejam, Kardec tem a ideia que o trabalho está sendo imposto ao homem, sendo que nós estamos num capítulo do Livro dos Espíritos, ao ler essa pergunta, que refere-se à lei do trabalho. Então, o trabalho, ele é apresentado pelos espíritos como uma lei natural, uma lei moral. O trabalho é lei. E Kardec pergunta, por que o trabalho é imposto ao homem? Resposta: por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho, de sua atividade. Em compensação, Deus outorgou a inteligência ao que é extremamente fraco de corpo, mas é sempre um trabalho. Nessa pergunta, os espíritos estão falando que sem o trabalho não se adquire conhecimento. Olha que interessante. Seria importante que nós tentássemos agora entender qual seria o verdadeiro conceito de trabalho. E os espíritos nos dão o verdadeiro conceito da palavra trabalho, que está na 675. Os espíritos falam para Kardec que todo trabalho útil, toda ocupação útil é trabalho. Nós temos aquela ideia que a palavra trabalho sempre está associado a esforço. A própria palavra trabalho, ela é oriunda de uma terminologia latina que veio da ideia de um instrumento de tortura, que tinha 3 pés, que era o tratium, que torturavam as pessoas. Desse instrumento de tortura surgiu a palavra trabalho. Então, para o homem primitivo, até hoje, o trabalho é sacrifício, é tortura, é coisa negativa, é coisa que você tem que se escapar do trabalho. A ideia de felicidade do homem antigo era não trabalhar. O céu não podia ter trabalho. Como é que você vai trabalhar no céu? O céu é um lugar de ócio. Então, quando a pessoa morre, morreu para descansar, não morreu para trabalhar. Ninguém morre para trabalhar. Quando Adão e Eva foram condenados no paraíso por cometerem um pecado, qual foi a pena que eles suportaram? O trabalho. A mulher teve que suportar as dores do parto e o homem vai ter que começar a suar para comer o pão. O trabalho parece, então, na vida do homem, como uma pena, um castigo, algo ruim, negativo. E essa é uma cultura que nós arrastamos desde a nossa formação aqui no planeta Terra,
Tanto é verdade que muitos homens até hoje pensam em ganhar na loteria para parar de trabalhar. Muitos acreditavam que a nobreza, a riqueza, desde a Idade Média, era representada pelo ócio. O trabalho, ele era algo que denegria, que abaixava a imagem do homem diante do seu semelhante. Por isso que o trabalho era algo de ocupação de servo, de vassalo, de escravo. A doutrina espírita chega no século XIX e cria uma revolução com essa palavra. Não, o trabalho não é culpa, não é punição, não é castigo. O trabalho é lei, lei de Deus. E a ideia de trabalho não está associada à atividade material, o esforço material. O trabalho é ocupação útil, qualquer ocupação útil. Por isso que nós podemos, então, definir as ocupações úteis de duas formas. Ocupações úteis para adquirir virtude e ocupações úteis ou inúteis para adquirir vícios. O trabalho, então, vai ser dividido em ocupações úteis para adquirir virtude e ocupações inúteis para adquirir vícios. Essa ocupação para adquirir vício ou virtude, ela se perfaz na vida da gente a todo instante. Quando nós estamos pensando, nós estamos ocupando a mente ou para adquirir virtude ou para adquirir vício. Então, pensar é trabalho. Fazer uma prece é trabalho. Desejar mal para alguém é trabalhoso. O trabalho, então, na sua definição pura, é ocupação útil. Mas quando nós fazemos esforços negativos, nós estamos indo contra a lei, como se fosse o desamor contra a lei do amor. Então, a ocupação inútil afronta a lei do trabalho. E é interessante que os espíritos falam que sem o trabalho não se adquire inteligência. Sem o trabalho não se adquire conhecimento. Isso é importantíssimo, porque vem sustentar a frase de Jesus, que a cada um será dado segundo suas obras. Olha que legal! Cada um receberá de acordo com as suas obras. Então, o nosso processo evolutivo depende das ações que nós realizamos, do trabalho que realizamos. Aonde? Na matéria. O espírito precisa do processo da videira, que é ligar-se através da uva à cepa, para que ele promova ações que desenvolva as suas virtudes. Seria isso. Tudo bem? Pronto. Por favor, falem. Fica aberto aqui para todos. Vou fazer um comentário rapidinho. Por favor. Então, no Prolegômenos, a gente vai ter, né, uma síntese daquilo que Kardec vai tratar na obra e do próprio objetivo do Espiritismo. Então, como podemos até resumir o conceito, como conceitua a doutrina espírita, que seria a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e as relações entre o mundo físico e o mundo extrafísico. Ele vai dizer que essas relações e esses fenômenos não são um fenômeno simplesmente sobrenatural e fantasmagórico. Até Kardec trata muito bem isso no Livro dos Médiuns. Quando ele inicia a obra, ele faz uma pergunta no primeiro capítulo: há espírito? Ele vai dizer que o espírito, a manifestação, o fenômeno não é sobrenatural, mas o espírito é o princípio inteligente. Então, que todo efeito inteligente, ele demanda uma causa inteligente. E tudo isso foi baseado em aspectos científicos. Então, por isso, o Espiritismo é filosofia, é ciência com bases religiosas. O que eu queria trazer é uma declaração de Kardec, comentando o próprio Prolegômenos, sobre algumas manifestações do espírito de Mulhouse, que está na Revista Espírita de 1861,
que ele resume muito bem o que seria o objetivo do espiritismo no planeta. Então, ele vai dizer que o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo e aproximar os homens e torná-los todos irmãos. Enfim, uma moral que deve transformar a Terra e fazer dela uma morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual está submetida à natureza, e o espiritismo é uma das forças vivas que Deus se serve para fazer a humanidade avançar na via do progresso moral. Então, são chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para realizar esse progresso nos desígnios de Deus. E elas devem seguir as mesmas ideias e as mesmas rotas percorridas pelas ideias de liberdade. Eis, então, o objetivo do Espiritismo, que seria a renovação das ideias morais. E o Gustavo vem falando do trabalho, que é o ofício, não o sacrifício, para o desenvolvimento do intelecto e da moral, uma grande proposta do através do esforço, através do empenho, é que nós poderemos ser recompensados na mesma medida. Mas que no próprio Livro dos Espíritos, ele vai dizer, se não me engano, na questão 795, que é a vontade que nos falta, e muitas vezes fracas vontades. A partir do momento em que nós nos empenhamos e acreditamos que as histórias que eram contadas na nossa infância, que nos amedronta demais, Kardec vem nos trazer que não tem nada de sobrenatural aquela pessoa que fica debaixo daquele pano branco que os nossos pais usavam para nos educar, a educação do medo, mas que são baseados em fatos científicos em que a relação entre mundo físico e mundo espiritual é algo que faz parte da natureza e o objetivo do processo reencarnatório é o progresso da humanidade. Lembrando que esse progresso se faz muito lentamente. Ninguém dá saltos, mas através das escolhas que cada um faz, é assim que nós vamos galgando um passinho em busca do nosso processo evolutivo, né? Então, o Gustavo ele começou falando exatamente das revelações, a primeira trazida por Kardec, que aplicaria na época uma justiça-vingança que era necessária. O Cristo vem trazer a maior renovação do planeta, que é exatamente a justiça-amor. A doutrina espírita vem dar continuidade na obra, não vem mudar nada, mas sim vem dar uma continuidade nesse desenvolvimento no plano físico e também no plano espiritual. E vem falar da individualidade da alma. E, principalmente, veio matar a morte. A morte já não existe mais. A vida vai muito além da vida. Kardec ele veio dar a primeira fala, mas ele não terminou a última. O Espiritismo tem muito ainda para ser conhecido. De mundo espiritual nós conhecemos ainda pouco. Chico veio trazer, através de André Luiz, relatos do plano espiritual que Kardec não trazia. Coisas simples do cotidiano, que, por exemplo, depois de desencarnado, a gente pode ir no banheiro, que talvez seja algo muito difícil no início. Me lembro que a primeira obra espírita que eu li foi Violetas na Janela, esqueci o nome da Varenzek, como é que é o nome dela? Esqueci. E ela foi quase apedrejada, porque quando a Patrícia, a menina que desencarnou aos 18 anos, chega no plano espiritual e foi ao banheiro e deu descarga. Quase apedrejaram ela. Depois André Luiz vem trazendo as notícias do plano espiritual. Que nós também acreditamos que o plano espiritual e o plano físico seja algo único. André Luiz veio falar de dimensões espirituais. Ele pôde falar de 7 dimensões espirituais que a gente pode tentar compreender, mas com toda certeza tem muito campo a ser estudado e Kardec deixou essa obra extraordinária para que outros, assim como Chico, deem continuidade, né? É isso que eu queria deixar a minha fala hoje. Legal. Gustavo, Só deixa eu falar para o Raimundo,
Ah, isso que eu ia ler a pergunta dele mesmo para você, é isso mesmo. Ah, é? Raimundo colocou, por que os homens exploram seus pares por meio do trabalho? O Espiritismo fala disso? Então, eu queria dizer para o Raimundo, e para todos que leram a pergunta dele, que como eu mencionei, tem um capítulo no Livro dos Espíritos que trata da lei do trabalho. É um capítulo só falando de trabalho. E os espíritos falam acerca da exploração do homem aqui na Terra através do trabalho, que está na discussão. Então, eu vou deixar aqui a pergunta 684, que fala do abuso do trabalho pelas autoridades, para quem tem autoridade sobre o seu semelhante, provocando o desequilíbrio aqui na Terra através do esforço laboral. E nós vamos ver a relação de trabalho sempre complicada com a cultura do homem expoliando o seu semelhante, principalmente com a escravidão, né, que é o ápice do abuso e da exploração. Então, fica aqui o capítulo 3º da segunda parte do Livro dos Espíritos, para quem quiser se aprofundar no tema do trabalho, que nós oportunamente estaremos estudando também. Tudo bem? Okay. Bem, eu gostaria de pegar um gancho só no que o Guilherme falou. Eu já falei em outras oportunidades que eu acho importante a gente ter esse conceito, que é uma coisa que me ajuda muito. Nós temos que partir do princípio geral para depois trabalhar os princípios específicos. O princípio geral é Allan Kardec. Então, dizer que o espírito tem sexo, que o espírito vai no banheiro, que o espírito come no plano espiritual, não é assim. Se nós lermos o Livro dos Espíritos e a obra de Kardec, em princípio geral, a comunicação, a vida dos espíritos é de um outro jeito. André Luiz e Violetas na Janela, que eu não li, retrata circunstâncias específicas de uma vida no plano espiritual, especificamente em colônias próximas à Terra, em zonas umbralinas. Não retratam os princípios gerais dos espíritos enquanto espíritos no plano espiritual. Por isso, nós não podemos depois achar que todo o plano espiritual é como se fosse uma colônia nosso lar. Que quando eu morrer, o plano espiritual é nosso lar. Não, nosso lar é uma colônia, que, por sinal, está localizada no 3º umbral, próximo ao planeta Terra. Nós não podemos generalizar o nosso lar como se fosse o conceito máximo de espiritualidade que nós poderíamos ter. Não, é um exemplo específico. A generalidade, o conceito geral do estudo está em Kardec. André Luiz e vários outros espíritos vão nos trazer casos concretos, pontuais, específicos de cada experiência vivida em colônias mais evoluídas ou menos evoluídas, trazendo circunstâncias das sensações da matéria mais ou menos em relação aos espíritos. André Luiz comenta, inclusive no livro Ação e Reação, de espíritos que vêm de dimensões superiores de colônias, em que lá o espírito mantém seu perispírito já desprovido da forma humana. Enquanto em nosso lar o espírito tem um perispírito que ainda toma caldo e dorme, existem espíritos em colônias que o perispírito nem mais a forma humana possui. Olha que interessante. Espíritos que não precisam mais da forma humana no seu perispírito. Então, nós vamos estudar, então, princípios gerais e depois vamos analisar casos concretos da espiritualidade. Tudo bem? Beleza, beleza. Ô, Gustavo, deixa eu só contribuir aí rapidinho. Claro, por favor, fica à vontade. Fernando, respondendo a sua pergunta, querido, sobre a terceira revelação que você fez lá no começo, tá?
Só para você entender. Dentro da Igreja Católica, nós temos algo que chama-se a terceira revelação, mas não é bem a terceira revelação. São os segredos de Fátima, são os 3 segredos de Fátima, tá? Através da aparição de Fátima em 1917, tá bom? Então, daí ela revelou 3 segredos, até que o Papa João Paulo II revelou o último segredo, tá? Então, não tem, assim, praticamente não tem nada a ver com... Você não sabe qual que é o último segredo, Cuba? O último segredo trata-se de um grupo de padres, né? E o próprio Papa subindo numa colina, e através de flechas e tiro, o Papa levaria um tiro e ele seria morto, e ali dentro de um processo de escuridão. O terceiro segredo, né, ele revela o fim da Igreja Católica dentro dessa concepção que a gente tem, né? Então, é um grito para uma revisão da Igreja Católica, isso de uma forma mais científica falando, tá? E não tem nada a ver, assim, com o nosso estudo da revelação. Eu queria só pegar uma fala do Gustavo, que eu achei interessante, e dar só uma completada, que quando a gente pensa em trabalho, já que a gente estava falando de trabalho também, o trabalho, ele também é conforme, isso fala no Livro dos Espíritos, né, também nessa sessão de perguntas, que o trabalho também, ele está relacionado às nossas necessidades, e ele vai deixar de ser material à medida que a gente for evoluindo. Então, conforme a nossa evolução, o trabalho, daí a gente percebe o quanto o trabalho não tem muito a ver com essa concepção que muitas vezes a gente deposita no trabalho, né? De algo penoso, de algo material. É apenas uma ferramenta que tem a nossa cara temporária. Então, à medida que eu vou desconfigurando e tendo talvez esse processo de evolução, o trabalho ele vai ganhando uma outra visão, ele vai ganhando um outro sentido. Então, eu acho isso interessante. Queria fazer uma analogia, né, ao bago, ao caule e à uva, tá? E já fazendo assim uma venda casada com o nosso trabalho. A uva, ela não pode ficar somente num lugar que não tenha sol, tá? E ela também não pode só tomar chuva. Ela precisa dos dois, ela precisa ter muito sol e precisa ter muita chuva. Isso significa, penso eu, né, assim, dentro de um entendimento, que a espiritualidade também ela revela que nós precisamos de todos os intempéries da nossa vida espiritual para o processo de evolução. Se você colocar uma uva só na sombra, não vai dar certo. Ela precisa se esquentar, ela precisa ter o sol, né? E ao mesmo tempo ela precisa ter a chuva e um pouquinho de frio também, dependendo do tipo da uva. Então a gente percebe que precisa de todas essas temperaturas. E às vezes a gente fica, quando a gente vê todos esses exemplos na noite de hoje, a gente percebe o quanto às vezes a gente se distancia disso, achando que a gente não merece, eu não posso passar por isso. Não, a gente tem que tomar um pouquinho de sol, queimar a careca, a gente tem que tomar um pouquinho de chuva também, porque isso é necessário para que o nosso trabalho seja menos material e no futuro se torne mais espiritual, tá? Eu queria só contribuir com isso, Gustavo. Obrigado, viu, querido? Eu posso tecer um comentário? Ô, Gustavo, Por favor, fica à vontade. só um minutinho. Cuba, Oi. eu só queria falar para o Cuba que com esse comentário, com isso que você falou, você tirou uma dúvida muito grande minha. Então, você está convidado para ir lá em Pocinhos do Rio Verde a conhecer várias plantações de uva, tá? Tá bom, tá bom. Ô, Fernando, Obrigado. só mais uma Obrigado, coisa. Cuba, valeu mesmo. Fernando, só uma coisa para você ficar bem legal aí no seu conhecimento. Gustavo falou do concílio de Constantinopla, tá? Que foi aonde foi dissolvido o processo da reencarnação. Também era interesse da Igreja Católica por conta das indulgências. A Igreja Católica vendia as indulgências, entendeu? Para quem não sabe, as indulgências são pecados. E também, para adquirir dinheiro, principalmente na fase da crise da Igreja Católica, né, dentro de todos os combates que ela vivenciou, ela também vendia, de uma certa forma, um pedacinho no céu. Acreditar na reencarnação, você faria o quê com esse processo das indulgências? Você ia bloquear uma fonte de renda da Igreja Católica. Tá bom? Valeu, Obrigado, querido? Cuba.
Imagina. Falando na questão de que o trabalho tem a cara da pessoa, o Cuba é professor numa faculdade católica. Né? Aí, ó, Exatamente. olha o trabalho aí, ó. Pois é. Passar a palavra para a Glenda. Boa noite a todos. Eu gostaria de tecer um comentário com relação à questão do trabalho. Não apenas o trabalho espiritual, mas o trabalho material, né? Eu acho que realmente o trabalho é dado a nós, a gente recebe essa incumbência desse trabalho, porque é uma missão também, é uma forma da gente se desenvolver, aprender com as pessoas, né, que estão subordinadas a nós de alguma forma, ou com as quais nós nos relacionamos. É uma forma de crescimento pessoal e também das pessoas que estão trabalhando conosco, né? E eu sinto isso muito fortemente ultimamente, porque eu estou há 8 anos como síndica de um condomínio e 17 pessoas sob a minha responsabilidade. Mais do que nunca nesta pandemia, eu senti o quão importante foi a minha presença neste momento na vida dessas pessoas, e não deixar de forma alguma que fosse reduzido o salário dessas pessoas, porque eles dependem desse salário para viver. Então, assim, o quanto, sabe, eu me peguei defendendo essas pessoas com unhas e dentes, como se fossem meus filhos, de alguma forma. Então, a responsabilidade que nos é dada não é à toa, né? E Deus tem me mostrado, de uma certa forma, a espiritualidade tem me mostrado essa minha responsabilidade crescendo dia a dia no meu outro trabalho, né, que eu trabalho numa consultoria, e a minha equipe está aumentando dia a dia. E essas pessoas também, de alguma forma, dependendo das minhas responsabilidades para com o trabalho deles também, né? Um trabalho em equipe, mas que também dependem da minha responsabilidade para que eles possam desenvolver. Então, é um trabalho conjunto, é um crescimento conjunto. Então, a importância, a beleza desse nosso trabalho, desse nosso crescimento através desta encarnação. É a forma que eu vejo. O trabalho é uma bênção na minha vida. Obrigada. Legal, Glenda. Fico muito, muito contente com o teu depoimento e para que nós possamos refletir que os espíritos, ao falarem para Kardec que o trabalho promove a nossa evolução, possibilita que nós desenvolvamos a ciência, construamos fraternidade, e que nós aumentemos o conhecimento, é um fato. O trabalho, hoje, nós percebemos que o homem, em todos os segmentos, em todas as atividades laborais que existem no planeta, representam oportunidades para que nós ampliemos a capacidade de relacionamento com o próximo e melhora na nossa qualidade de vida. É importante. E nós estamos num processo de desenvolvimento. Nós percebemos que se a escravidão no passado era legítima, hoje é um crime hediondo. Nós percebemos que com a Revolução Industrial, as crianças de 7, 8 anos trabalhavam 14 horas em minas de carvão, hoje é proibido o trabalho infantil. Então, nós estamos num processo. Ainda temos muito que nos adaptar para fazer com que o trabalho produza, a favor de uma coletividade, resultados bons, e não produza resultados bons para as individualidades, que muitas vezes é o que nós mais encontramos ainda no planeta. Tudo bem? Gustavo, oi, Rosângela. posso falar? Claro. Então, eu ouvi uma vez o Haroldo Dutra falando que quando ele começou a trabalhar como juiz, ele mudou para uma cidade diferente, né, que ele estava, e começou a trabalhar na área da infância e juventude. E que ele estava triste. Ele falou que ele estava triste ali, naquele trabalho. E ele foi chamado por uma freira, não sei se vocês já ouviram isso, achei interessante,
para ajudar alguma coisa que ela tinha crianças sob o comando dela e ele foi lá para ver qual era o problema. E ele chegou, ela sentiu que ele estava triste. Aí ela falou para ele: eu posso falar uma coisa para você? Ele falou: pode. Aí ela falou: floresça onde Deus te colocou. Ele disse. Ou seja, cada um está no seu lugar certo, né? No trabalho. E tem que fazer bem feito ali. Não é isso? Perfeito, Rosângela, perfeito. E eu vou aproveitar a oportunidade, pedir mais uma licencinha para todos. Na década de 60, em São Paulo, o diretor de assistência social da Federação Espírita do Estado de São Paulo chamava-se o senhor José Gonçalves, que é o fundador da Casa Transitória Fabiano de Cristo, lá no Belenzinho, em São Paulo. Acho que quem é de São Paulo já deve conhecer lá a Casa Transitória. E o seu Gonçalves era vice-presidente da GC Lever no Brasil, na década de 50, um dos primeiros executivos em multinacional no Brasil. E ele, então, depois de um infarto, com 50 anos de idade, ele recebe a visita de Batuíra no seu quarto do hospital, através de Chico Xavier, e convocando a trabalhar. Chega de brincar, vamos trabalhar. E ele, então, sai do hospital, funda a Casa Transitória e vai trabalhar. O seu Gonçalves, então, ele começa a fazer a campanha do quilo, junto com a orientação de Leopoldo Machado, sob a tutela de Alta de Souza, que é a campanha de fraternidade Alta de Souza, que é pedir 1 quilo nas casas. E o São Gonçalves, então, começa a construir a Casa Transitória. Nessa construção da Casa Transitória, ele contratou um pedreiro para fazer um calçamento do passeio dentro da propriedade da federação. E o pedreiro, ele, depois de muita confusão para executar a obra, né, ele terminou e o caimento da água na calçada estava totalmente irregular, empoçando água, não tinha nivelamento. E o seu Gonçalves, então, foi chamado pelo pessoal lá da obra para que ele analisasse a circunstância do calçamento. Dele olhou, dele falou o seguinte: olha, esse calçamento está faltando evangelho. Ele falou sério para os empreiteiros todos que estavam lá. Por causa de falta de evangelho, a água está empoçando. Porque nós esquecemos que todo o trabalho, profissional ou não, de servente ou de arquiteto ou de engenheiro, qualquer trabalho no planeta Terra não pode existir sem evangelho. Quando se tem evangelho, se faz da melhor forma, com o coração, para servir o semelhante. Aqui, no caso, a pessoa esqueceu do evangelho e arrematou de uma forma inadequada. E ele sabia fazer o certo. Então, pede para ele pegar o evangelho e voltar aqui e consertar isso aqui. Foi uma grande lição. Lembremos-nos, na hora de tirar o lixo de casa, na hora de lavar uma louça, na hora de pegar o carro para sair para trabalhar, na hora de sentarmos numa cadeira executiva, para executar qualquer tipo de trabalho, tem que ter evangelho. Tá bom? Gente, o nosso horário deu. Encerramos a introdução do Livro dos Espíritos. Semana que vem, pergunta número 1. Tudo bem? Estaremos dando início a mais uma jornada com o Livro dos Espíritos. Eu agradeço pela oportunidade de aqui chegarmos e podemos agora iniciar uma nova caminhada para 1019, é isso? É 1019 ou 1119 perguntas? 1019 perguntas que nós vamos, então, ler uma a uma e discutir as respostas. Gente, um beijo a todos. Gu, Oi, pode falar. todas as perguntas e mais a conclusão, né? É verdade, a conclusão é outro momento, sem dúvida. Legal.
Tá sem som, Gu. Desculpe, eu estou agradecendo do coração a cada um pela participação e pela cooperação, me ajudando tanto aqui nos estudos. E possamos, então, continuar juntos, hein? Eu conto com todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento de hoje. Eu gostaria de ver quem gostaria de realizar. A Uda pode fazer? Aproveitar que ela está aberta sem Bob. Pode, Uda? Então, gente, vamos acompanhar a Uda no seu sentimento, agradecendo a Jesus, a Allan Kardec, por estarmos inseridos, comprometidos com a terceira revelação, com o Consolador aqui na Terra. Queridos amigos, é com muita alegria que a gente encerra esse momento de estudo da terça-feira e seguindo a sintonia das palavras de Allan Kardec, dos espíritos que o inspirou a trazer essa doutrina de tanto amparo, de tanto consolo para os nossos corações. É com muita alegria, com muita gratidão que encerramos essa reunião e que esse ensinamento de hoje permaneça em nossos corações durante a semana, possibilitando a nossa evolução, o nosso crescimento e o nosso amor ao próximo. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus. Beijo a todos.